Queria que você se colocasse em pé, em reverência à palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em dois lugares. Mateus capítulo 17. E o outro vai ser lá em 2 Reis, capítulo de número 5. Como o pastor disse, a gente nunca deixa de ser pastor. A gente sempre está conversando com alguém sobre Deus, está sempre aconselhando, sempre orando por alguém. E como hoje é o culto de oração, e é o culto que eu mais gosto, é o culto de oração, eu queria apresentar a você alguns motivos para você estar adorando a Deus. A palavra de Deus diz que muitas pessoas receberam a bênção do Senhor quando estavam adorando. Não é quando estavam pedindo. Quando estavam reconhecendo que Deus ainda está vivo. E que Ele faz parte da nossa vida, de toda a nossa história. Nós não cremos em coincidência. Para nós é Jesuscidência. E tudo que acontece em nossa vida, irmão, não é por um acaso. Realmente, a gente já passou por lutas, a gente já passou de algumas igrejas. Em tudo Deus foi fiel. E tenho certeza que Deus tem dias melhores para mim. Em nome de Jesus. Primeiro vamos orar. Pai amado, a Tua palavra é santa, é fiel. A Tua palavra é verdadeira. Por mais que o mundo esteja agitado, por mais que o mundo aí esteja nesse corre-corre, a Tua palavra continua sendo fiel e verdadeira. E é dela que eu venho falar. Como diz a Tua palavra, não temos nada em nós mesmos, porque nós somos vasos de barro e o Senhor tem colocado a Tua palavra em nós. Então todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação seja dada ao Teu Filho amado, não só por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E hoje, como diz a Tua palavra, Ele se tornou intercessor, se tornou semelhante a nós. Por isso Ele pode nos ajudar. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Mateus 17, versículos 19 e 20. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular. Olha um pouquinho para mim aqui. Você tem se aproximado de Jesus em particular? Lá na sua casa, aquele papo sozinho entre você e Jesus. E diz assim, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? Ele estava falando do endemoniado, que Jesus vai falar, essa caça só sai com jejum e oração. Mas não é nisso que eu quero que você firme o seu pensamento. No próximo versículo, e ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, preste atenção, por favor, a fé de vocês é pequena, mas se for do tamanho de um grão de mostarda, guarde uma frase no seu coração e você vai assentar-se. Não é quantidade, é qualidade. Pode assentar-se em nome de Jesus. Irmãos, falar sobre a palavra de Deus é algo assim, sempre me trouxe um certo tremor. Porque eu sei que a gente não vai estar falando de algo comum. A gente não vai estar falando de Vocês sabem, eu gosto muito de ler como pastor. Nós temos muitos autores aí maravilhosos. Mas quando você vai para a palavra de Deus, a coisa muda. Por isso que nessa noite eu quero apresentar a você alguns motivos para você estar orando. Através da vida de Naamã. 2 Reis, capítulo 5. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Eu peço a você que eu não vou ler um versículo especial, assim, específico, mas eu quero que você acompanhe comigo quando eu estiver falando e lendo. Quando você lê a história de Naamã, você percebe que as histórias se entrelaçam. Há 2 reis, um profeta, um comandante, uma escrava, servos do Senhor, servos do profeta. Você vai perceber que as histórias vão se entrelaçar.
por causa de um detalhe simples. E eu quero colocar algumas coisas para você que vai levar você um bom motivo para orar, para se colocar diante de Deus e falar: Senhor, realmente eu quero fazer isso. Primeiro eu quero que você entenda que Deus abençoou Naamã não foi pelo título, não foi por ser general, honrado, respeitado. Dá uma olhadinha no versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Presta atenção. Não é porque você é bonito, ou é feio, é alto, é baixo, é magro, é gordo, cabeludo, careca, que você vai ser abençoado por Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a graça de Deus. É um Deus que se importa, que não olha para você por título. Não olha para você se você é pele branca, pele negra. Se você tem olho claro, olho escuro. Se você já está enrugado a sua face ou não. Mas é um Deus que vai abençoar você e quer abençoar você e pode abençoar você por amor. Simplesmente isso. Por isso que nessa noite eu quero convidar você para estar aqui diante de Deus em oração e falar: Senhor, obrigado, porque eu não sou general, eu não sou escravo, eu sou eu mesmo. Observe bem, talvez o seu problema não seja da minha importância. Como você vai ler no versículo 2, diz o seguinte: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha um pouquinho para mim, por favor, irmão. Essa moça não tinha nada a ver com o problema de Naamã. Que se lasque você, que se dane você. O seu problema não é o meu problema. Mas preste atenção, nós estamos aqui nessa noite. Porque, irmão, talvez o meu problema não seja o seu problema. E o seu problema não seja o meu. Mas uma coisa a gente aprende com essa moça: a interceder. Eu posso não ser a solução para o seu problema, meu irmão, mas eu posso clamar a Deus e dizer para você que há um Deus vivo que pode abençoar a sua vida hoje, se você o adorar. Eu não adoro a Deus porque tudo vai bem, irmão. Eu não adoro a Deus porque tudo vai mal. Eu adoro a Deus porque Ele é Deus. Observe bem, no versículo de número 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Olha um pouquinho para mim aqui, irmão. Não é ninguém com título que vai resolver o seu problema. Não é um rei que tem o poder e a autoridade na esfera terrena que vai resolver o seu problema. Naamã vai levar uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. Mas ele não tem a solução. Embora seja o rei de Israel, governe uma nação, um poderio aquisitivo grande, não é ele que vai abençoar Naamã. Não é ele que tem a solução nas mãos para Naamã. E o que é interessante, irmão, é que aquela serva confiava que Deus poderia curar Naamã. O rei todo-poderoso não podia. Então não é o seu conhecimento, o seu PhD, o seu estudo que vai fazer com que Deus opere. Nessa noite, talvez você não saiba falar tão bonito como nós, mas eu vou falar para você, o que importa é que Deus quer ouvir você. Não é chegar diante de Deus e fazer um discurso maravilhoso que vai fazer com que Deus ouça, não.
Eu ouço muito por aí oração forte. Aí na igreja, você vai receber uma oração forte. Engraçado que as orações mais poderosas foram simples. Estou aqui. Lembra daquele homem leproso que chegou em Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes. E Jesus, com compaixão, disse: quero. Lembra o ladrão na cruz? Senhor, lembra-te de mim. Talvez, irmão, você veio nessa noite e você não tem palavras para expressar o que você precisa de Deus. Talvez você não consiga expressar o que você está sentindo para Deus. Basta Deus ouvir o teu coração e Ele vai te abençoar. Observe bem, no versículo de número, nesse mesmo versículo 5, então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata e 78 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olhe para mim, irmão. Não é o nosso dinheiro que vai fazer Deus nos ouvir. Talvez esteja com a conta negativada no banco. Não é isso que vai impedir Deus de abençoar você, irmão. Talvez você está com prestação atrasada, está com problema em casa, desempregado, um monte de coisa. Irmão, não é o dinheiro, 350 quilos de ouro. Eu acho que dá para comprar alguma coisa, né? Dá para comprar chiclete? Dá, né? É de prata, aliás. Irmão, não é o que você tem no bolso que vai fazer Deus te abençoar. Pode ter certeza disso. Continuando, diz assim, versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures. Olha um pouquinho para mim, irmão. Não é imposição sua ou minha que vai fazer Deus abençoar você. Não vem com esse papo de dizer eu sou, eu faço, eu aconteço, que não vai resolver, irmão. Eu enviei meu servo e é para você. Irmão, para. Uma das passagens que eu mais admiro na Bíblia, e toda vez eu leio ela, é aquela passagem que Jesus fala para aquele homem da mão ressequida: vem para o meio. E todo mundo ficou olhando para ver se ele ia curar aquele homem ou não. Irmão, Deus não precisa de condições sua ou minha para te abençoar. Olha, é o seguinte, eu vou abençoar você, mas quais são as suas condições? Não é. Por isso, nessa noite de oração, eu queria convidar você para adorar a Deus por essas coisas. Você tem motivo para se ajoelhar perante Deus e falar: Senhor, obrigado. Porque não é meu título, não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho, não é isso ou aquilo que faz com que eu tenha comunhão contigo. Irmão, leia Hebreus 11. Você vê que alguns viveram como pobres, em cavernas, mas não abandonaram a presença do Senhor. Continuando, diz o texto assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder a vida ou a morte? Olha um pouquinho para mim aqui, irmão. Aí fora, está cheio de deuses. Pastores que são semideuses, pseudodeuses. Vem aqui porque eu oro por você e eu faço, eu aconteço. Irmãos, nós não somos Deus. Nós não temos graças a Deus nós não temos isso. Eu lembro uma vez perguntaram para uma pessoa, para um pastor, se ele fosse Deus, o que ele faria? Se você fosse Deus por 24 horas, o que você faria? Aí ele pensou, falou: eu faria a mesma coisa que Deus está fazendo. O pastor pregando aqui disse sobre aquele Todo-Poderoso, o filme Todo-Poderoso. Alguém aqui assistiu? Sim, Senhor, sim, né, pode fazer, abençoa. Deu uma pane, irmão. Agora preste atenção que nesse texto você vai ver que há um tempo também para Deus abençoar.
Por isso que você deve orar a Deus. Se você não recebeu a bênção hoje, continue orando e agradecendo a Deus, porque Ele vai vir no tempo certo, irmão. Olha só, continuando diz assim: porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e ficará curado. Agora, observe o versículo 11. Que é onde eu quero que você entenda que não é você que diz quando, onde e como fazer as coisas para Deus. Por isso que você deve orar a Deus e adorar, irmão, porque é o seguinte: as coisas não são dentro das minhas condições, aleluia. Porque se fosse dentro das minhas condições, eu já tinha pedido para Deus matar muita gente. Ai, pastor, é verdade, irmão. O pastor disse algo aqui de atrás que eu fui para casa pensando em verdade, irmão. Oh, Senhor, se eu pudesse. Eu vou contar algo para vocês de um... Esse rapaz, ele não é crente, não. Ele é lá de Franca. E aconteceu um problema lá, uma moça foi estuprada e morta. E a gente estava conversando e ele falou assim: olha, pastor, eu só queria 5 minutos com esse camarada, um amolador e uma faca. Eu falei: que isso? Porque às vezes, irmãos, a gente ora com Deus com raiva. Aqui fala uma coisa, mas aqui dentro é outra. Irmão, eu já passei por isso. Eu não sou diferente de você e você não é diferente de mim. Agora preste atenção no versículo 11, diz o seguinte: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Irmão, Deus não é obrigado a me receber. É graça. É favor. Então não vem impor coisas a Deus, não, irmão. Não vem apontar o dedo na cara de Deus, que não vai resolver. Quando você vai comprar uma briga feia. Olha só, ele diz o seguinte: estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Irmão, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é porque Ele é Deus. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui, me permita. Quando a Rose ficou doente, o Edson acompanhou isso. Desculpa falar Edson, porque na hora não era pastor, era amigo. Eu falei, a casa caiu. E o médico falou assim: olha, você tem 10 anos de vida, mais ou menos. Mas assim, alguém que já recebeu notícia assim, sabe que é uma pancada. Eu comecei a orar a Deus e o irmão chegou: você é pastor, pede para Deus curar. Eu falei: não, irmão, eu faço 4 orações a Deus. Que Deus a cure, que Deus a mantenha viva, que o transplante dê certo, ou que o Senhor a leve. Das 4, a pior para mim, como homem, é a 4, que Deus a leve. Mas, irmão, preste atenção. Quando Deus está no controle, irmão, você sente a pancada, mas você tem amparo. Por isso que nessa noite, talvez alguém aqui precise de que você ore por ela. Você precisa falar: Deus, meu irmão está passando uma barra e ele não está conseguindo resolver, ele precisa que o Senhor o ajude. Por isso, irmão, nessa noite, a hora que nós estivermos orando, eu dizer a você, com aquela canção: olha para mim. Olha para mim. Eu só preciso que Deus olhe para mim, irmão. Observe bem.
Reclamação, irmão, não adianta diante de Deus. Versículo 12. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Olha, irmão, talvez você saia daqui, Deus não responda para você. Ou você sai grato, Senhor, obrigado, não é hoje, mas pode ser amanhã. Ou alguém aqui pode sair com uma cura milagrosa daqui, com o coração restaurado, com o problema resolvido. Então você vê aqui, irmão, na história de Naamã, condições. Agora, é interessante que quando você tem pessoas que sabem te dar bons conselhos, pessoas que se importam com você, elas vão te levar em frente, sabia? Observe bem. No versículo de número 13, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha, irmão, nessa noite, eu vou dar um conselho a você, de como alguém que se importa com a sua vida. Não arrede os seus pés da casa do Senhor. Aqui pode não ter Abanar e Farfar, mas aqui tem Rio Jordão. Aqui pode não ter ouro, mas tem bênção de Deus. Sabe uma outra coisa que eu aprendo com essa história, irmão, que é interessante? É que a história, ela vai caminhar de um jeito em que o homem passa a ser grato. Você é agradecido a Deus, irmão? Ou você só agradece quando está tudo bem? Eu vou dar um testemunho para você do que é o consolo de Deus, para a minha vida. O pastor Edson tem essa carta. O meu pai, quem aqui conheceu o pastor Garcia? Aqui, então tá. Meu pai, ali está o Silas. Antes de morrer, meu pai veio conversar comigo e disse, Joel, esse ano eu não passo, e eu pedi para Deus me levar. Papo estranho, né, irmão? Mas para crente não é. Para crente é confiança. Eu falei, pode falar, olha, esse ano eu pedi para Deus me levar, eu cansei de viver aqui na terra, eu quero encontrar com a sua mãe, eu quero encontrar com o meu Senhor. Aí, irmãos, teve um irmão lá de Franca, que sempre vinha visitar a gente, meu pai. Esse irmão sumiu. Meu pai, na fase difícil, sozinho, o Cida vai lembrar o Nezinho? O Nezinho sumiu. Ah, irmão, eu fiquei revoltado. Ah, eu reclamei. Eu falei, Jesus, o cara sempre estava na minha casa, Jesus dando meu pai, agora não aparece na casa do meu pai, quando meu pai mais precisa. Ah, Senhor, isso não é justo. E aquela coisa toda. Irmão, vê aonde isso vai chegar. Meu pai falece. Vamos sepultar meu pai. Antes de fechar, colocar a tampa no caixão, o Nezinho aparece. Hoje ele é pastor. Aparece, fala, irmãos, antes de levar o corpo do falecido, eu preciso ler uma carta. Irmão, meu pai escreveu uma carta, 4 meses, Silas, antes de morrer? 4 meses antes de morrer, meu pai deixou uma carta para cada filho, falando do que ele queria. Aí o Nezinho falou para mim assim, Joel, eu subi da sua casa, da casa das suas irmãs e do seu pai, porque eu não tinha mais como ir lá. Como que eu vou sentar com vocês, conversar com vocês? Aqui dentro estava, eu não conseguia. Eu falei, eu vou. Eu falei assim, então hoje eu entendo o porquê que ele sumiu, irmão. Agora tudo voltou ao normal. Sabe, irmão, Deus, Ele continua cuidando da gente.
Eu sei que às vezes acontecem coisas em nossa vida que a gente não entende. Não entende agora. E talvez nunca vai entender. Mas eu não preciso entender. Gosto. Mas se não for preciso, não tem problema. O que eu preciso é que Deus esteja no controle. Só isso. Irmão, pare para pensar. Você acha sentido num homem nascer aqui e morrer na cruz? Ou ser crucificado? Eu conversava com o pastor, falou sobre... Eu não sei, irmão, contra. É cruz vazada, cruz iluminada, cruz abençoada, cruz salgada, cruz doce, cruz de cabeça para baixo, cruz de lado, cruz de ponta cabeça. Irmão, vá na Bíblia e me acha um versículo que fale sobre a beleza da cruz. Você acha sentido? Um homem vinha aqui e... Tem gente que fala que, não, eles pegaram a coroa de espinho e colocaram em Jesus assim, colocaram assim. Irmão, ela foi colocado com porrete. Porque você acha que você vai apertar uma coroa de espinho? Você vai furar a tua mão, então pegaram um porrete e bateram. Irmão, você acha sentido nisso? Por isso que o evangelho é loucura, irmão. É por isso que nessa noite eu quero convidar você a adorar esse Deus que faz loucura por você. Agora observe bem o que ele vai dizer. Versículo de número 16. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que que não há Deus em nenhum lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Sabe o que eu quero mostrar aqui para você, irmão? Homens de Deus. É lógico que se você der presente, ele aceita. Mas ele não aceita presente na condição de você comprar alguma coisa para ser abençoado. Vou repetir. Não sou contra dar presente ao pastor ou à pastora, longe disso. Mas a partir do momento que alguém, para abençoar você, você tem que dar um presente, para com isso, irmão. Você vê que Eliseu fala, fica com a tua grana aí, fica com o teu ouro, fica com a tua prata, com as tuas vestes, aí eu não quero nada. Por isso, nessa noite, irmão, eu vim dizer a você que de graça a gente recebe e de graça a gente dá. E olha o que ele vai dizer na sequência. 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Irmão, você tem procurado a bênção de Deus aqui e ali? Ou no único? Você tem buscado para a sua vida a bênção aonde? Você tem dividido? Um pouquinho com aquele, um pouquinho com o outro, um pouquinho com o outro. Não, irmão. Esse homem foi sincero e grato. A partir de hoje, os meus holocaustos serão feitos ao único Deus verdadeiro. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você para adorar esse único e Deus verdadeiro. Do ponto de vista humano, não sei se Deus vai abençoar você hoje. Milagre hoje. É dele. A condição é dele, irmão. Não sou eu nessa noite que vou impor a Deus o que ele tem e quando fazer algo para a sua vida, irmão. Uma coisa eu sei, e que a palavra dele diz, para quem ele olha, para aquele que é quebrantado e contrito e teme meu nome. Isso eu tenho certeza. E observe bem. Esse homem que foi curado não era israelita. Talvez nessa noite você precise interceder por alguém que não é da igreja. Talvez alguém do teu serviço. Talvez algum parente, algum amigo que precisa que você interceda por ele. Você fala: Senhor, aquela pessoa não é da igreja, ela não frequenta a igreja, ela não participa da igreja, mas ela precisa do Senhor. Ela precisa da tua graça. Irmão, Naamã não era israelita, não era da tribo de Judá, de nenhuma tribo de Israel.
Mas Deus o abençoou. Irmão, me permita a audácia de falar dessa maneira, mas sem nenhuma intenção de provocar qualquer menosprezo a você, de forma alguma. Sabe o que separa a minha vida e a do pastor da sua? Tempo de igreja. Nós servimos a Deus aí há tantos anos. Caminhamos com Deus há tantos anos. Só isso. Mas, irmão, todos os dias nós temos ido na mesma fonte que você vai, buscar pão e água. Nós temos olhado para a mesma cruz que você tem olhado todos os dias. Então isso não é condição para Deus abençoar a gente. Talvez você fale, mas eu não prego, eu não canto, eu não oro, eu não faço nada. Não é essa a condição para Deus te abençoar, irmão. Por isso, nessa noite, eu vim trazer para você esse recado de Deus. Tranquiliza o teu coração. Tranquiliza a tua vida. Algumas coisas parecem fora de controle para você, para mim, para Deus não. Eu não tenho medo de dizer a você de que Deus está presente hoje aqui, em nome de Jesus, para te abençoar. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não perca a comunhão com o Senhor. Não perca. Muitas coisas, irmãos, em nossa vida, como eu disse, não sai do jeito que a gente quer. Eu vou contar para vocês um testemunho que eu ouvi. Para quem não sabe, a mãe da Isildinha está na UTI. E eu encontrei com ela, nós estamos conversando a respeito da situação. E ela me contou algo que me chamou a atenção. E eu falei, Zi, fica tranquila. O que a sua mãe disse é para você tranquilizar o seu coração. Ela ainda estava consciente, ela disse para a filha dela assim, eu quero encontrar Jesus. Eu não quero mais viver, eu quero encontrar Jesus. Irmão, ou a gente é louco, ou a gente é bobo. Porque na hora da morte, você vai falar que quer encontrar com alguém ainda? Ah, irmão, me chamem de louco, me chamem de doido, do que quiser, irmão, mas eu não arredo o pé disso. Eu não arredo o pé disso. Eu ainda acredito em milagre, irmão. Eu ainda acredito em comunhão com Deus. Eu ainda acredito em corações que se derramam diante de um Deus poderoso. Que quando cantam uma canção, ao único, vamos cantar? Ao único que é digno de receber, o quê? A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Irmão, eu acredito em canções que quando você canta assim, assim como corça suspira pelas águas, não é assim? Assim suspira a minha alma. Sabe, irmão, eu ainda creio, ainda canto para Deus aquelas canções assim. Hoje eu estava ouvindo uma canção que eu parei, eu falei, deixa tocar, e não vai cantar assim. A minha alma estava longe. Opa, eu ouvi uma voz aí. Quem não conhece essa canção? Quem conhece a canção? A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ah, irmão, eu creio num Deus que estende mão ainda, viu, irmão?
Eu creio. A última. Eu vou pedir para o louvor vir aqui à frente, por gentileza. Eu lembro de uma outra canção que nós cantávamos assim. Nessa noite feliz, neste santo lugar. Quem canha? Vamos cantar, irmão. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Eu marquei um encontro com Deus, irmão. Eu creio que você também marcou. E o que fica dessa mensagem, irmão, é que você vai falar com Deus. Não por aquilo que você é, que você tem, mas por quem você é mesmo, pó da terra. Certa feita, eu gosto assim, eu ouvi uma historinha interessante, disse que num dado momento, um irmão entrou no quarto para falar com Deus em secreto, como diz a Bíblia. Irmãos, podem subir aqui, por favor? Pode subir. E eu achei interessante a ilustração que esse pastor contou. Ele disse assim, e quando esse filho de Deus entrou lá no quarto em secreto, que Deus havia em secreto, quando ele começou a orar, Deus gritou, silêncio! Ninguém fala nada agora. Por quê? Meu filho está orando, eu quero ouvi-lo. Nessa hora, irmão, que você vir à frente cantar e adorar a Deus, saiba, vai haver silêncio no céu, para Deus poder ouvir a sua voz.